Olá, tudo bem? Hoje é 22 de abril de 2021. Eu sou Cláudio Moraes, jornalista da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Esta é a 14ª edição do .com, um programa quinzenal de entrevistas aqui pelo canal YouTube FAPEMA, na quinta-feira, às 3 da tarde. Há exatamente 1 ano e 10 dias, circulavam nas redes sociais vídeos de profissionais do hospital universitário sobre a preparação do hospital para enfrentar um novo cenário que se apresentava com a chegada dos casos de Covid-19 no Maranhão. E para fazer um balanço da atuação do hospital universitário nesta luta de crise sanitária, convidamos a superintendente do hospital universitário da Universidade Federal do Maranhão, doutora Joyce Santos Lage. Seja bem-vinda, doutora Joyce. Obrigada, Cláudia, agradeço a você, agradeço à FAPEMA pela oportunidade do Hospital Universitário colocar um pouco do que ele vem desenvolvendo desde o ano de 2000 em relação à pandemia, tanto do seu ponto de vista de gestão, assistência, ensino e pesquisa. A doutora Joyce Santos, ela é enfermeira graduada pela Universidade Federal do Maranhão, é doutora em Ciências Médicas pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e mestre em Ciências da Saúde pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Tem especialização em enfermagem cardiovascular pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Há 8 anos, exerce a função de superintendente do Hospital Universitário, vinculado à Universidade Federal do Maranhão. É professora do quadro da Universidade Federal do Maranhão, lotada no Departamento de Saúde Pública, onde ministra a disciplina de Gestão e Gerenciamento da Rede Hospitalar. Integra também o corpo técnico de certificadores de hospitais de ensino para o Ministério da Educação e Saúde e é revisora da revista Texto e Contexto de Enfermagem. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem médico-cirúrgica, cardiovascular e nefrologia. Atua principalmente nas áreas de gestão e assistência. E é membro do projeto de pesquisa Breve Renal, primeiro estudo de prevalência de doença renal crônica em comunidades quilombolas no estado do Maranhão. Doutora Joyce, para começar, conte para a gente como é que se deu esse seu envolvimento com a área da saúde e com a área da enfermagem. Como é que isso foi para a área da gestão? Bom, eu, na verdade, nasci no interior do estado do Maranhão, em Caxias, e vim para terminar o segundo grau aqui em São Luís. E, assim, eu ouvi falar muito bem da UFMA, então, o sonho de todo aluno é ingressar na Universidade Federal do Maranhão. E eu sempre simpatizei, até porque tive perdas na minha infância muito importantes de pessoas queridas, e eu achava que se eu fizesse um curso na área da saúde, eu poderia não salvar as pessoas que eu tinha perdido, mas eu poderia ajudar outras pessoas. Então, daí veio todo o meu encantamento pela área da saúde, em especial da enfermagem, que, para mim, estudando a história de sua fundadora, Florence Nightingale, me estimulou, como também me encantou por esta formação. E chegar à gestão. Então, eu fiz a formação em São Luís. Depois de graduado, eu fui para São Paulo, como você bem citou, porque eu fui fazer uma especialização que não existia aqui no Maranhão. E, ao regressar, eu recebi um convite do professor Natalino Salgado para vir ajudar a estruturar o serviço de cirurgia cardiovascular que, à época, não tinha no hospital universitário. Desde então, e aí eu posso dizer que um discípulo sempre tem muito orgulho de ser um mestre. Eu tive no professor Salgado um grande mestre para os conhecimentos que hoje eu consigo colocar em prática na gestão do hospital universitário. Então, desde então, foi o meu encantamento para a gestão, não só, mas toda uma formação nesse sentido que me levou hoje a ser professora dessa disciplina na universidade. Se a gente tem uma ideia dessa dimensão, dessa estrutura, como é que é essa organização hospital universitário? Quantos colaboradores, quais são os setores? A gente costuma dizer que o hospital universitário é um gigante. Então, digamos, o Ministério da Educação hoje tem 41 hospitais vinculados à rede ELSE. Desses 41 hospitais universitários, eles são classificados em grupos ou arquétipos, dos quais o tipo 1 são 5 hospitais. Ou seja, são os hospitais mais complexos, são os maiores hospitais,
que, no caso, inclui nesse grupo o Hospital do Maranhão. Quem está nesse grupo? Curitiba, Minas Gerais, Ceará, Uberlândia e o estado do Maranhão. Então, são os 5 maiores hospitais do Ministério da Educação. Nossos números, eles são grandes, desde o nosso corpo funcional até os atendimentos que nós fazemos. Então, o Hospital Universitário ele tem um corpo técnico que chega próximo de 4.000 pessoas para assistir, para cuidar e para formar. Nós internamos por mês uma média de 1.500 pacientes, realizamos por mês uma média de 32 a 34 mil consultas, e aí a gente tem também os exames. Mas os números que mais nós nos orgulhamos são os nossos alunos. Então, o Hospital Universitário ele é campo de prática, e é por isso que nós existimos. Caso contrário, nós não seríamos uma unidade da universidade, porque é o que nós somos, uma unidade ligada ao gabinete da reitoria. Então, hoje, nós somos campo para toda a área da saúde da universidade. Nós hoje recebemos alunos dos cursos de engenharia da universidade, da área de hotelaria e qualquer outro curso da Universidade Federal do Maranhão que seja requerido pela própria universidade. Nosso campo de prática, ele é essencialmente da universidade, em função de que o número de nossos alunos é um número significante. Fora o aluno de graduação, nós temos os alunos residentes, que são os especialistas que o hospital forma, e aí a gente tem, só na área médica, 30 especialidades, o qual o hospital prepara esses profissionais para o sistema público de saúde. Nós temos a residência multiprofissional, do qual o número maior de vagas no país é desse hospital. Então, são números realmente significativos e são números que realmente chamam muita atenção, em especial junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde. E qual o papel da EBSERH, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, nessa conjuntura? Que mudou? Sim, então em 2013 nós assinamos, na verdade, a reitoria da Universidade Federal do Maranhão, ela assina um contrato com uma estatal que foi criada para gerir todos os hospitais universitários do Brasil. Então a EBSERH, ela é uma estatal do Ministério da Educação. É ela que, dentro do Ministério da Educação, tem a responsabilidade de gerir os hospitais universitários, sem perder de vista a autonomia da universidade. Então, o hospital, ele é um departamento, é uma unidade suplementar da Universidade Federal do Maranhão, mas a gestão, ela é feita pela EBSERH. As questões relacionadas ao ensino, à pesquisa, tudo isso é de cunho preponderante da universidade. E qual é o objetivo da EBSERH? É promover o melhor campo de prática para que esse aluno da universidade ele possa ser melhor formado. Quais foram as ações adotadas pelo Hospital Universitário no enfrentamento a essa crise sanitária? Porque nós temos dois momentos, né? 2020 Sim. E 2021. Sim. Bom, a gente começa então falando de 2020, que foi o nosso primeiro momento, né? Nós tivemos, inclusive, medidas que nós adotamos no ano de 2020 que nós não adotamos agora. Por exemplo, nós não interrompemos nesse ano os nossos atendimentos no hospital. Então, a gente continua atendendo com leitos exclusivos para Covid, mas mantendo os atendimentos normais. O que no ano passado, até porque nós tínhamos muitas questões que nós ainda não sabíamos em relação ao atendimento do Covid, necessitou de nós um cuidado maior, não que esse cuidado não esteja sendo tomado hoje, os cuidados devidos eles são adotados, mas hoje as equipes de saúde elas estão mais seguras de como atender um paciente com Covid. E a experiência que nós tivemos recente atendendo os pacientes de Manaus também nos ensinou bastante. Outro ponto que nós adotamos, nós não suspendemos as atividades dos nossos alunos. Então, nós estamos com os alunos internos, os alunos estagiários dos cursos da área da saúde em campo, as nossas residências, elas estão sendo mantidas. Como também, desde o ano passado, era a nossa preocupação passar pelo Covid, não só assistindo pessoas, mas fazendo o tripé da nossa universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, só no ano passado, nós conseguimos colocar de patentes, produzida pelo nosso hospital, 7 patentes no INPE. Então, isso para nós é essencial, de produtos que foram criados no hospital universitário, ferramentas essas de gestão que apoiam na tomada de decisão do hospital. Tudo
patenteado no ano de 2020. Para esse ano de 2021, nós temos 96 projetos de pesquisa que estão rodando no hospital universitário. Desses 97 projetos de pesquisa, nós temos, por exemplo, só de Covid, 32 projetos de pesquisas que estão voltados exclusivamente para o Covid. Por outro lado, todos os nossos atendimentos feitos, todos os protocolos que estão sendo realizados pelo hospital universitário, eles estão sendo muito bem resguardados, porque em cima disso se monta um banco de informação que é muito precioso. Lamentavelmente, a gente tem muitas perdas de vidas nesse momento, mas nós temos que sabermos utilizarmos do momento em todos os seus aspectos. A gente tem um legado do Covid que vai ficar. Nós não podemos extrair desse momento só o lado negativo, porém o lado negativo é doloroso, mas a gente tem que saber aquilo que nós podemos agregar para a ciência, para o conhecimento, não só, mas para as melhorias de nossas práticas em atendimento à saúde. Doutora, na sua avaliação, qual é o papel do SUS, né? Olha, o sistema de saúde na administração desse momento? Eu acho que, assim, sem o SUS, nós não seríamos o que somos. Então, o sistema público de saúde brasileiro, ele tem um desenho que é muito bonito. Ele é inclusivo. Nós sabemos que nós temos fragilidades, mas nós sabemos que tudo tem sido feito no sentido de que essas fragilidades elas possam ser diminuídas. Eu acredito que, nesse momento, o diferencial maior do nosso país é ter o sistema que nós temos. Doutora, uma das grandes questões no enfrentamento dessa crise sanitária foi a questão da gestão e da logística, né? Todo o Brasil, ou em algumas partes do Brasil, faltou oxigênio, faltou vacina, faltou leitos, né? Faltaram leitos. O que poderia ter sido feito de diferente em termos de Brasil? Olha, eu acho que, assim, o Brasil ele tem uma questão que ela explodiu na pandemia, mas ela já existia anteriormente. A indústria brasileira ela é hipossuficiente em muita coisa. Até então, nós só sentíamos essa dificuldade quando o dólar aumentava ou quando nós tínhamos problema de falta de algum insumo, em especial óculos e próteses, nas áreas de cirurgias de alta complexidade. Mas a dificuldade sempre existiu. Então, o que eu digo para você? A pandemia, ela nos requereu planejamentos contínuos. Então, você faz um planejamento para um mês, daqui um mês, aquele planejamento você consegue executar e em parte dele não consegue executar na sua plenitude, em virtude de dificuldades que você está esbarrando. Quais são essas dificuldades? Você tem uma indústria que não consegue responder à necessidade de um país, que aí é um país que é grande. Não posso comparar o Brasil com determinados países da Europa. Por outro lado, existe também a logística de distribuição, que também pesou nesse momento, a considerar algumas regiões de difícil acesso, como a gente viu acontecer no estado de Manaus. Então, a gente pensa, Manaus não produz oxigênio, Manaus produz oxigênio, só que em Manaus ele chegou numa exaustão que ele buscou oxigênio fora do seu estado, e aí a gente sabe que aí entrou o aspecto logístico de quanto tempo um caminhão sai de um determinado ponto para poder chegar no seu destino, que seria Manaus. Então, a logística. Agora, um ponto deve ser colocado. Eu acho que a gente precisa de sistema de monitoramento para as nossas cadeias de abastecimento. Isso é sine qua non. Eu não vou dizer que o hospital universitário não teve dificuldade, nós temos dificuldade porque nós estamos à mercê do mercado, mas a logística interna e a cadeia de suprimento que foi montada internamente, o sistema de gerenciamento, eu considero uma fortaleza para o momento que nós estamos vivendo. Pois é, o hospital universitário vivenciou isso, né? Atendimento do paciente, aquisição de insumos hospitalares, né? Treinamento de equipe, organização de alojamentos e outras coisas. Como é que esse trabalho foi estruturado? Qual foi a sua avaliação?
Bom, nós tivemos as equipes do hospital, elas foram todas articuladas de maneira que recursos humanos já existentes, eles foram retreinados, força de trabalho que foi contratado para englobar as atividades naquele momento, elas também foram previamente treinadas. Nós incentivamos a utilização dos protocolos clínicos, ou seja, como fazer não é da minha cabeça, qual é a melhor prática para esse momento, quais são as diretrizes científicas que norteiam o atendimento e assistência desse momento. Existe o lado da assistência, ao usuário, mas existe também o lado do trabalhador. Nós sentimos uma maior dificuldade no primeiro ano, que foi 2020, do qual o desconhecido assustou muito as pessoas, o medo da transmissão da doença, o medo da contaminação das famílias, o que requereu do hospital universitário, com a ajuda da universidade, montagem de alojamento para que os funcionários ficassem aqui no hospital durante o seu período de atendimento, mas também a gente tem um projeto chamado Proteger, onde nós temos apoio de psicólogos, de psiquiatras, para poder minimamente atender, ou de maneira remota, ou de maneira presencial, as pessoas que necessitavam de um atendimento mais específico para aquele momento. Então, a questão psicológica desencadeada pela pandemia, ela foi muito grave, principalmente no primeiro mês do ano de 2020. Esse ano a gente está vendo com mais tranquilidade a forma que os profissionais da área da saúde estão passando por esse momento. E esse atendimento humanizado em relação aos pacientes também foi implementado? Na verdade, o hospital universitário ele já vem de um programa e de um planejamento de prática humanizado de há muito tempo. Esse é um projeto, na verdade, era um projeto, hoje é um departamento do hospital universitário, que foi instituído à época do então diretor da casa, que era o professor Natalino Salgado. Então, nós já temos uma história que é muito reconhecida no país. E, assim, o atendimento humanizado, ele passa, às vezes, por pequenas coisas, por coisas que, às vezes, são sutis. Para o paciente é importante, para a família é muito importante. Então, desde quando você abre a porta para quem está chegando, a forma de dizer bom dia. Então, nós colocamos que ter o atendimento digno também passa por uma prática humanizada. E aí, nesse sentido, a gente sabe que um dos momentos mais difíceis da pandemia é quando se perde o ente e não se consegue ter aquele momento de despedida. E assim, terminou que no ano passado o hospital foi premiado por isso, quer dizer, um momento difícil e que nós ganhamos um prêmio. Por que nós ganhamos um prêmio? Porque aqui no hospital a gente conseguiu montar uma estrutura que a família tem condição de, pelo menos, olhar o seu ente querido, fazer uma despedida. Ela não chega perto do corpo, nós montamos uma estrutura do qual uma tela de vidro separa esse familiar daquele corpo que ali está, mas a gente promove esse momento de despedida, porque nós sabemos que isso cria um sentimento de tranquilidade, porque uma das queixas que a gente tem grande das famílias eu não pude ver o meu ente. Então, a gente tem buscado isso, promover esse momento de despedida, porque a gente também entende como dignidade. Doutora, considerando os números, né, os dados que a mídia tem divulgado, né, sobre o número de óbitos no Nordeste, a senhora considera que o Maranhão, como um todo, ou o Hospital Universitário, eles deram um exemplo de gestão para o país? Eu acredito que sim. Eu acho que quando a gente tem trabalho unido a esforço coletivo e seriedade, eu acho que isso é exemplo que a gente tem que colocar. Lamentavelmente, a gente viu coisas muito tristes que não são oportunas para este momento, mas nós entendemos que onde houve trabalho, onde houve esforço, não importa se foi o Estado, não importa se foi o município, se foi o hospital universitário, o que importa, que eu acho que o mais importante é o resultado, é salvar vidas, é ter pessoas que se sintam cuidadas, que se sintam a presença da mão do governo, dizendo assim, olha, nós estamos aqui. Isso é muito importante para o povo. Como é que é essa relação do hospital universitário com os outros entes federais, né? Com o Estado e com o município? É só São Luís ou é com todos os municípios ou alguns outros municípios?
O que acontece? O hospital universitário, como nós já colocamos, a nossa missão não é assistência. Nós só fazemos assistência em função do treinamento dos nossos alunos. Existe um regramento no Brasil que, para nós nos inserirmos no sistema público de saúde, nós precisamos ter um contrato. E esse contrato tem que ser com o gestor pleno do SUS, que no caso aqui do Maranhão, o hospital universitário está em São Luís. O gestor pleno do sistema público aqui em São Luís é o município de São Luís. Desta feita, por regramento, nós temos um contrato em relação ao sistema público, assistência do paciente. A gente pode conversar com o município de São Luís em relação ao ensino? Pode, porque ele pode ter uma demanda. O Estado pode procurar o hospital em virtude de uma demanda de ensino e pesquisa? Ele pode. Agora, a demanda assistencial eu só posso sentar com o município de São Luís em virtude de um contrato que é chancelado pelo município de São Luís e pelo Ministério da Saúde. Agora, a nossa relação com os outros entes, ela vai acontecendo à medida de que algum ente tem algo específico em relação ao hospital universitário. Fale um pouco para a gente sobre o grupo de trabalho de teleorientação e telemonitoramento dos profissionais do HU, né? Afastamento suspeitas ou confirmação da doença. Então, o que acontece? Todos os nossos funcionários, que eles são afastados das atividades de trabalho, nós temos uma equipe do hospital que é composta por médicos, inclusive com apoio daquele projeto Proteger que nós já mencionamos, nós fazemos o monitoramento desse funcionário. Então, se ele se afastou por um sintoma gripal, ele começa a ser monitorado, é feito o teleatendimento pelo médico da casa para saber se ele está evoluindo, se ele estiver evoluindo de maneira inadequada, o que é preciso ser feito com esse profissional. Então, foi algo que foi muito positivo para nós. Nós esperávamos no início da pandemia que nós tivéssemos um adoecimento de 12% e os números que nós chegamos foi muito aquém desse número. Qual é a situação hoje do hospital em relação ao número de internados, né, de pessoas em tratamento? Nós temos hoje, assim, como eu disse, no ano passado, o Hospital Universitário, a unidade Presidente Dutra, nós simplesmente paramos toda ela para o Covid. Só que, como todos sabem, o Hospital Universitário ele tem um atendimento de alta complexidade que ele é muito requerido. E parar alguns procedimentos é muito complicado, não só para o usuário, mas como também para a formação dos nossos alunos. Então, hoje nós mantemos toda a unidade Presidente Dutra funcionando e temos um prédio em anexo que nós estamos atendendo os pacientes com Covid. Hoje nós temos 20 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria. A taxa de ocupação desses leitos, eles estão, hoje nas UTIs eu estou com taxa de 90% e na enfermaria de 70%. Sim, o hospital, a senhora falou de um prêmio que foi ganho agora, em plena pandemia. Sim. Mas o hospital, ele é uma referência, ele já recebeu vários prêmios, né? Sim, sim. Tá, quais são os mais importantes ou que a senhora considera mais relevantes nesse sua gestão? Eu posso dizer para você, o prêmio mais importante é quando a gente vê a pesquisa de satisfação do usuário do hospital. Quando alguém passa para cá e fala assim, olha, eu fui bem atendido, me trataram com dignidade, me senti cuidado. Então, esse é o prêmio para nós muito importante e é uma das coisas que nós temos com muita veemência aqui, a pesquisa de satisfação do usuário. Nós temos uma ouvidoria que ela é muito forte, ela se vincula a mim, mas não de maneira direta, ela se vincula diretamente com Brasília e é um dos pontos que a gente quer saber. Não me importa aquilo que está bom, me importa aquilo que precisa melhorar. E isso é um dos pontos que é muito importante. Aluno bem formado e paciente satisfeito, para nós é fundamental. E a gente costuma agora acrescentar, e o trabalhador bem cuidado. Nós temos sim, nós temos o prêmio que nós ganhamos, que foi um prêmio dado, foram 3 prêmios dados a 3 hospitais universitários no Brasil,
e o nosso hospital ele ganhou por a melhor prática em humanização, que foi essa parte que nós comentamos com vocês em relação ao momento da despedida dos pacientes de Covid. Nós temos prêmios que são mais voltados para a área da gestão, nós temos prêmios que foram concedidos às práticas realizadas na unidade materno-infantil. Então, mas é como eu disse para você, para nós o prêmio mais importante é quando o aluno, a gente vê o nosso aluno passando nos melhores rankings brasileiros, quando a gente vê o nosso aluno sendo muito bem elogiado, estando nas melhores instituições de referência, e quando o usuário, que às vezes não compreende nem que o hospital é da universidade, mas ele disse assim, aqui eu fui bem, aqui cuidaram bem de mim. Isso para nós é muito importante, é o nosso maior prêmio. Doutora, vamos abordar agora um projeto que tem apoio da FAPEMA, né? A senhora integra esse projeto, né? Sim. É o Previ-Renal, prevalência de doença renal crônica no município de São Luís e em comunidades quilombolas de Alcântara, né? Sim, perfeito. Quais os objetivos desse projeto? Como é que está o andamento desse projeto de pesquisa? Olha, nesse momento, é até bom a gente colocar que dos 96 projetos que o hospital tem de pesquisa, nesse momento, nós temos 3 projetos financiados pela FAPEMA. Em andamento. Esse projeto Previ-Renal, parte dele já foi concluído com financiamento FAPEMA, então, inclusive, parte desse projeto é minha tese de doutoramento pela UERJ, então, é o primeiro estudo de prevalência de doença renal em comunidades quilombolas, porque nós não colocamos a prevalência total, nós colocamos a prevalência da doença por estágio. No Brasil, a prevalência de doença renal, ela é geralmente utilizada por a síntese dos pacientes em hemodiálise. Esse projeto, além de estudar uma comunidade que nós entendemos frágil, ele também faz o estadiamento da doença, desde o estágio 1 até o estágio 5. Nós encontramos coisas muito interessantes que nos preocupam, nós encontramos números importantes de doença renal, de pessoas ditas saudáveis, mas que já estavam com doença renal no estágio 3, já com lesão de órgão-alvo, e a gente sabe que se não houver uma intervenção e um atendimento voltado para as doenças de base, no caso a hipertensão e a diabetes, que nós encontramos a síndrome metabólica também nessas pessoas, a gente certamente, essas pessoas irão evoluir para um procedimento em uma máquina de hemodiálise. A senhora falou que, assim, que tem 3 projetos de pesquisa apoiados pela FAPEMA. Eu lhe pergunto, então, assim, nesse período de crise sanitária, não houve interrupção dos projetos de pesquisa, ou houve e eles foram retomados? Não, os projetos de pesquisa do hospital, porque, olha só, o hospital ele não parou. Então, nós temos projetos de pesquisas que estavam em andamento em função dos alunos residentes, porque o aluno residente, para ele concluir a sua formação, ele tem que entregar um produto para o hospital. Isso é uma maneira que nós encontramos de implementar e incentivar a pesquisa, até porque o aluno vem para cá para ter o conhecimento técnico, então ele vai ter o conhecimento humanístico, ele tem que ter o conhecimento técnico de sua especialidade, e ele tem que aprender a fazer um trabalho científico, porque se ele não fizer aqui, não aprender aqui, que é o seu momento de aprendizado, quem vai fazer isso lá fora com ele? Então, isso é uma coisa que o hospital cobra bastante. Então, as pesquisas do hospital, nós temos um centro de pesquisa clínico, que é coordenado pelo professor João Batista Garcia. Nossos projetos de pesquisa, eles continuam em andamento, é como eu costumo dizer. O Covid é difícil, mas a gente vai ter que aprender a viver com o Covid, porque ele não vai acabar daqui 6 meses. Por mais que a gente esteja caminhando, tendo vacina, mas a gente entende que nós ainda vamos levar um percurso com a presença desse vírus aí. Nós precisamos aprender com ele. Se tudo parar, como que nós vamos conseguir evoluir na ciência, no ensino, na assistência ao paciente? Então, o grande desafio nosso agora não é só atender Covid. O nosso grande desafio é atender Covid e mantendo as coisas em funcionamento. Então, os nossos projetos de pesquisa, eles não pararam. Nesse momento, nós temos só
3 pesquisadores trabalhando com um projeto financiado com a FAPEMA, inclusive um dos pesquisadores que é o nosso responsável pelo departamento de pesquisa aqui do Hospital Universitário, que é o professor Gil Eanes, que tem vasto conhecimento na pesquisa, mas que é um nome hoje no Brasil na área de atendimento, não só das pesquisas de câncer de pênis, mas como é talvez um dos maiores pesquisadores na área de biópsia renal. A FAPEMA agradece a sua participação, mas eu vou lhe repassar a palavra para você fazer as suas considerações finais, fazer alguma consideração que você acha que é relevante, que não foi abordado na nossa entrevista. Bom, eu acho assim, a gente agradece essa oportunidade que a FAPEMA nos coloca e principalmente de nós mostrarmos o lado principal do hospital universitário, que é o ensino à pesquisa. Porque extensão nós já fazemos quando nós atendemos o nosso paciente. Então, quais são as pesquisas que o hospital universitário tem? Quais são as pesquisas que o hospital, nesse momento, está buscando? A gente está trabalhando agora com a formatação dos nossos bancos de dados, que são bancos de dados valiosos, porque aqui é gerado um número muito grande de informação, trabalhar com mineração de dados. Então, tudo isso são coisas que o hospital universitário ele vem buscando, mas que talvez isso seja pouco conhecido. Talvez não para quem é do quadro da nossa universidade, mas quem está fora da universidade enxerga muito o lado do hospital, como faz cirurgia, como faz consulta, como faz exame. Ótimo, nós fazemos, mas o que nós temos que fazer é entregar um médico bem formado, um ortopedista bem formado, um enfermeiro bem formado, para que isso vá fazendo com que o sistema de saúde público ele seja mais qualificado. Eu acredito que conhecer um pouco do hospital universitário é uma oportunidade que a FAPEMA está deixando hoje para nós e que nós agradecemos. Ok. Chegamos ao fim, infelizmente, né? Nosso muito obrigado à enfermeira doutora Joyce Santos Lage, superintendente do Hospital Universitário, por ter aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta o nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Daqui a 15 dias, na quinta-feira, dia 6 de maio, estaremos de volta às 3 da tarde com uma nova entrevista. Fique ligado também em nossas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Acesse também a edição digital da revista Inovação no site fapema.br. Cientista.com, eu sou Cláudio Moraes, a produção é da jornalista Elisete Silva, na técnica do apoio do Benício Costa, a arte é de Mota Júnior, a coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Muito obrigado, até a próxima. Doutora, um abraço.